Hoje nós vamos falar especificamente sobre os dons, né? Sabemos que na palavra do Senhor tem algumas listas de dons. A gente vai encontrar em Romanos, no capítulo 12, Paulo fala sobre alguns dons. Em 1 Coríntios também tem uma lista de dom. Efésios também, que é o nosso texto básico, em Efésios, também tem uma lista de dons. E 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 11, ele fala também sobre os dons do Espírito Santo. Hoje nós vamos abordar exatamente sobre os dons ministeriais, que são os dons de ensino, né? E também é conhecido como os dons de palavras, né? Que é os dons de ensino ou ministeriais. O nosso objetivo hoje é compreender os dons, a forma que eles são distribuídos, né? Que é conforme a vontade de Deus. Vamos orar? Vamos orar pedindo direcionamento nesse momento para a gente dar continuidade à escola bíblica dominical. Maravilhoso Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti a escola bíblica dominical e pedimos o Teu direcionamento, que os nossos corações estejam receptivos à Tua palavra, tanto a classe de adulto como as classes infantis que aqui esta manhã são ministradas. Quanto a nós aqui, ó Deus, que a Tua palavra seja exposta fielmente, conforme a Tua vontade, e que Tu nos dê o direcionamento, que Tu nos guie nesta manhã, para que transmita aquilo que Tu tens para nós, assim como os nossos corações abertos e receptivos possamos absorver a Tua palavra. Fique conosco, é que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estou numa posição difícil, porque as outras aulas foram muito bem expostas, de forma excelente pelo nosso pastor, e espero trazer aos irmãos, na direção de Deus, algo para somar aos nossos conhecimentos. Pois bem, o nosso texto básico hoje é em Efésios capítulo 4, do verso 7 ao 16. O versículo-chave hoje é Efésios 4 e 11, que diz: E Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos ler o texto básico desde o início, desde o capítulo 6. Aliás, eu vou aqui estar do capítulo 7 a 16, mas eu vou ler um pouquinho antes. Desde o verso 1 até o 16. Então, Efésios capítulo 4 e o verso 1 em diante. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes,
com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Vemos que aqui o apóstolo, ele traz a unidade do Espírito, a unidade de Jesus e a unidade de Deus. Ou seja, ele traz a Trindade nesses primeiros versículos, que somos únicos em um só Espírito, há um só Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e um só Deus Pai, né? Todos formando a Trindade. Ele já menciona aqui a respeito da Trindade. Mas, verso 7, a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Em algumas versões diz preencher todo o universo. Aqui ele fala de Jesus, especificamente da vitória quando ele morreu na cruz, desceu até as partes que ele chama de parte baixa, que foi a humilhação que ele sofreu por nós, mas também fala que ele subiu acima dos céus e preencheu todas as coisas. Paulo aqui se refere à vitória de Cristo na cruz. E com essa vitória ele concedeu a nós, né, que somos cristãos, os dons, nos capacitando para que possamos usar esses dons no corpo de Cristo, em unidade no corpo de Cristo. Verso 11. E ele designou uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Aqui ele já traz os motivos pelo qual o Senhor nos capacitou por dons. Qual que é o motivo? Né? Nós temos dons? Temos. Todos nós temos os dons. Agora, conhecemos os nossos dons? Essa é a pergunta que fica. Né? Se a gente conhece os nossos dons e também se nós utilizamos os nossos dons. Se todos têm dons, e alguns utilizam, significa que outras pessoas que têm dons não o utilizam ou utilizam de forma inadequada. Deus concede os dons, mas e os dons são para direcionamento, né, para uso no corpo de Cristo, mas alguns de nós não utilizam esses dons. Isso é uma visão geral sobre a dádiva que Deus deu a nós, né, a dons, e a todos
para que todos nós em unidade, assim como Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma unidade, nós possamos usar os dons em unidade no corpo de Cristo. Mas hoje nós vamos nos limitar exclusivamente à lista que está no verso 11, né, da carta de Efésios. E a proposta dos dons é para que cada dia nós possamos ser semelhante a Cristo, né? Chegar a ser semelhante ao nosso Senhor. Que é o verso 12, né? Eu li o verso 12 e vou lê-lo novamente. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo estou numa posição aqui de leitura que deixa eu ajeitar aqui. Onde foi que eu parei? Vou ler novamente o capítulo, aliás, o verso 16, que o meu óculos está desajustado. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo no amor. Diferente do meu óculos que está desajustado, os dons nos ajustam em um só corpo, né, como partes diferenciadas, mas dons diferentes um dos outros, mas ligado de forma ajustada em um só corpo. Louvamos ao Senhor, porque Ele nos concede dons espirituais, nos concede a força para que possamos seguir nessa caminhada. O interessante é que Ele mesmo nos concedeu a salvação, mas não nos deixou, e Ele mesmo nos guia, Ele mesmo nos fortalece, Ele mesmo nos capacita. Então, somos todos dependentes dEle 100%. Vamos em frente. Todo homem, quando nasce, já possui um talento natural. Todo homem, quando já vem ao mundo, ele tem uma capacidade específica, que ele desenvolve, né, durante a vida. Ele nasce com eles, e ele usa essas capacidades para benefício próprio, né, para o seu próprio benefício. Esse é o nascimento natural, é uma capacidade natural do homem. Quando nós nascemos de novo, que nós, em Cristo Jesus, aceitamos Cristo Jesus, nós recebemos do Espírito Santo essas capacidades
fortalecidas. Ele pega essas capacidades que já temos, ele fortalece, ele capacita para que nós utilizamos na casa dele, no corpo dele, na igreja, só que para benefício do outro, do nosso irmão. Então, os dons espirituais, eles são para quê? Para benefício e edificação do nosso irmão. Ganhamos alguma coisa com isso? É claro que ganhamos, estamos na presença do Senhor, mas os dons é para servir, não é individualmente nosso, é para servir o corpo de Cristo. É tanto que o salmista, no Salmos de número 40, e o verso 8, ele diz o seguinte: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. O meu Deus, a tua lei está, ó meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. Então, quando nós usamos os nossos dons na casa do Senhor, no corpo de Cristo, Deus alegra-se de nós. O nosso irmão, ele é edificado, ele fica feliz por estar edificado, e nós também nos alegramos por servir ao Senhor, igual o salmista cita aqui neste momento. Então, nós vamos seguir com o dom de apóstolo. Nós vamos pegar a nossa revista traz a lista de dons, e a lista que está, os 5 dons que está descrito em Efésios. Ele traz na sequência de apóstolos, profetas, evangelista, pastor e mestre. Esse último, pastor e mestre, alguns estudiosos, eles gostam de juntar pastor e mestre em um só, né, em um só dom, por conta de que todo pastor, necessariamente, ele tem que ser um mestre no ensino da palavra de Deus. Mas aí nós vamos ao final, que ele está mais para o final da nossa lição, falar sobre ele. E nós vamos começar com o dom de apóstolo. Eu vou pedir o auxílio dos irmãos para que leiam os textos bíblicos. Nós já lemos Efésios 4 e 11. Eu peço que o irmão abra 1 Coríntios 12 e 28. E 1 Coríntios 12, 28. Pode ler, irmão. Essa lista é a carta a 1 Coríntios. Né? A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons lá. Todos os dons, a Bíblia diz que lá tinham todos os dons, mas lá tinha um grande problema, que a Bíblia diz que até o culto era prejudicial, porque havia uma disputa entre eles, como se tivesse uma hierarquia entre os dons, de quem era mais chegado de Deus por ter um dom espetacular, ou de quem não era. Mas, na verdade, os dons não são para isso. Né? Os dons não são para dizer se eu sou mais santo ou menos santo.
né? Os dons são para edificar, para que o corpo de Cristo ande em harmonia, anda dentro da vontade de Deus. O termo grego utilizado aqui, ele para a palavra apóstolo, significa enviado, né? Significa mensageiro. No texto bíblico, nós temos o apóstolo, a palavra apóstolo, citadas várias vezes em sentidos que é possível criar 3 divisões de apóstolos. O apóstolo como enviado, que é todos os crentes, que todos nós fomos enviados, né? Todos nós fomos enviados ao mundo para pregar a palavra, né? Todos nós foram. Então, nesse sentido, todos nós seríamos apóstolos, como enviado, né? A palavra apóstolo aplica-se a todos os crentes. Então, somos tanto servos como um apóstolo. João 13,16, que diz: em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o envia. Desta forma, fomos todos enviados, então seríamos todos apóstolos. Teríamos que ser o mensageiro, né? Ser a testemunha, ser o embaixador de Cristo, né? Logo, nós todos seríamos apóstolos. Esse seria uma das interpretações da palavra apóstolo. Em segundo, nós temos mensageiros enviados, que também nós vamos encontrar em 2 Coríntios 8, 23. Eu peço que o irmão abra 2 Coríntios 8, 23, e um outro em Filipenses 2, 25. Paulo utiliza essa palavra pelo menos 2 vezes no texto bíblico, né? É o que nós vamos ler. Quem encontrar pode ler. Segunda Coríntios 8, 23 e Filipenses 2, 25. Isso. Aqui o apóstolo Paulo, falando de título, apresentando a título aos Coríntios. Naquele momento lá, quando o apóstolo faz aquela oferta, né, que ele leva a oferta para Jerusalém, que estava passando dificuldades, né, a fome naquela época. Então, ele estava na Macedônia e ele mandou Tito à frente, né, para poder fazer a arrecadação, né, pegar a arrecadação dos coríntios. Então, ele apresenta Tito, né, informando que ele é um mensageiro, que ele é um cooperador. Nesse sentido, a palavra mensageiro, ela é enviada, ela é utilizada para
um propósito específico. Né? Qual era o propósito específico? Ele ia lá arrecadar, pegar a contribuição dos irmãos, que depois, quando o Paulo retornasse aos Coríntios, eles levariam isso, e que de fato foi aquela contribuição para Jerusalém. Nesse sentido, é a mesma coisa que nós, como mensageiros, a igreja envia os missionários. Eles também são um apóstolo no sentido de mensageiro. Eles vão para uma missão específica, que seja implantação de igreja, que seja só ou desbravar do campo, ou aqueles que têm a direção ou a administração de um grupo de igreja. Então, ele tem uma missão específica. Também é utilizado no texto bíblico para esses missionários a palavra apóstolo, enviado, né? A palavra enviado. Assim como também o que está escrito em Filipenses 2:25, que o irmão pode ler, quem encontrou. Aqui o Paulo fala de Epafrodito, que era o colega dele, que ele tinha ficado doente, com saudade dos irmãos, e ele enviou a Epafrodito, levando informações de si, do seu estado, né, aos irmãos, para que eles não fiquem tanto aflitos. Esse também, Paulo utiliza a palavra mensageiro, a palavra que se traduz como apóstolo. Então, nós temos apóstolo como todos os crentes, no sentido de enviado, assim como o apóstolo, a palavra apóstolo utilizado na Bíblia como mensageiro ou missionário. Embora nós, lendo o texto, e nós vamos retornar a ele no texto de Efésios 4, no verso 11, ele diz o seguinte: foi ele quem deu dons às pessoas, ele escolheu alguns para ser apóstolos, Então, é difícil dizer que, quando ele se referia exatamente em dons, o dom de apóstolo, eu acredito que, nesse momento, ele não se referia a simplesmente os enviados, porque ele diz alguns, né? Se fosse se referindo a simplesmente enviados, ele dizia a todos nós, porque todos nós recebemos o envio do Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele diz alguns. Então, é muito provável que ele esteja se dirigindo exatamente aqui nesse texto aos 12, os 12 apóstolos, e mais ele, que ao início da carta, ele mesmo já diz, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, provavelmente, apóstolos, o dom de apóstolo, ficou restrito aos 12 e mais Paulo. No caso dos 12, Matias, que substituiu Judas, né? Também, no texto, ele coloca no texto, além dos 12, o irmão de Jesus, Tiago. Né? Tiago, ele coloca também como um apóstolo. Além dos 12, Tiago, ele chama de apóstolo, principalmente quando ele foi ter
foi em Jerusalém, que quando ele foi levar as ofertas, ele foi até o colégio apostólico, e a Bíblia diz que lá ele encontrou a Pedro e Tiago. Aí ele fala, os únicos apóstolos. Aí, então ele coloca Tiago como apóstolo do Senhor, em pé de igualdade a Pedro e a ele mesmo. Nesse sentido, então, o dom de apóstolo ficou restrito aos 12, mais Tiago. Hoje, nós temos apóstolo. O que é que os irmãos acham? Nós temos apóstolo? No mesmo pé de igualdade dos apóstolos, os que deixaram escritos para nós? Não, nós não temos mais. O dom existe? Existe. É disponibilizado? Não, nós não temos, não foi disponibilizado mais. Por que existe? Porque Deus existe, Deus é poderoso, e se Ele desejar algum dia fazer isso, Ele fará. Ele vai fazer? Acredito que não, porque toda a revelação já foi feita, né? Então, se toda a revelação já foi feita, não há mais necessidade de termos novos apóstolos. Nós temos apóstolos? Temos, está na Bíblia. Nós temos Paulo, Pedro, está tudo lá, os escritos deles. E nós nos orientamos com esses escritos. Então, nesse sentido, no sentido do dom de apóstolo, hoje nós não temos mais apóstolo, o dom de apóstolo, como os apóstolos que estão dos escritos bíblicos. O irmão pode ir. Nesse sentido, o apóstolo ele está dentro do grupos de mensageiros. Por exemplo, os missionários. Paulo ele fala disso, que foi o nosso tema anterior. Ele fala sobre isso, né? Os mensageiros enviados pelas igrejas, né, são missionários, e não o apóstolo, né, os apóstolos, aqueles que recebem a revelação de Deus, que serve como revelação e que nós seríamos obrigados a seguir. Nesse sentido, no qual não temos, né, mas temos os missionários, e se nós formos acompanhar as histórias dos missionários, nós vamos ver maravilhas acontecendo nessas missões, né? Por quê? Porque Deus, Ele é soberano e Ele, quando Ele deseja fazer os milagres, Ele o faz, né? Mas não no sentido de sermos de termos novas revelações, a qual nós seguiríamos como mandamento do Senhor. Não temos, né? Porque se assim for, nós teríamos que desconsiderar a palavra do Senhor. Sempre nós teríamos que atualizar. Sempre nós teríamos que colocar a carta ou o livro do apóstolo fulano de tal. Nesse sentido, a Bíblia passaria a não ser a instrução única do Senhor para nós. Para que esses
apóstolos eles sejam, de fato, até mesmo para que escolhesse Matias, era preciso ter, por exemplo, ele ter acompanhado Cristo desde o batismo de João Batista, desde o batismo até a ressurreição, aonde ele foi elevado aos céus. Então, para Matias ser escolhido como um apóstolo, ele teria que ter participado disso. Então, hoje, não teríamos como ter alguém que tenha participado dessa jornada de Cristo. Mas aí você vai me dizer, mas e aí, Paulo? Foi revelação de Deus. Jesus apareceu para ele, né? Mas Jesus não apareceu mais a ninguém, né? Se nós formos ver a história da igreja, esse tempo todo, esses milênios, Jesus não apareceu. Jesus, a figura Jesus. Claro que o Senhor nos convenceu e nos salvou, mas a figura Jesus, a pessoa Jesus, não apareceu mais a ninguém. Então, para que ele tivesse dentro desse grupo como testemunha ocular, como apóstolo, em pé de igualdade a Pedro, em pé de igualdade a Paulo, ele teria que ter visto Cristo pessoalmente. Os irmãos podem ficar à vontade a questionar. Eu peço que o irmão abra em Atos capítulo 1, do verso 15 ao 26. Até o 26. Uhum. Essa foi a escolha de Matias, né, para substituir Judas. Mas o interessante que merece destaque é o verso 21. Ele diz: é necessário, pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Essa era uma condição para que seja escolhido apóstolo. Então, com base nisto, nós não temos apóstolo em pé de igualdade a Paulo, a Pedro e aos demais.
E sempre nós estamos lendo e aprendendo com os escritos deles, que ficou para nos edificar e para que conheçamos mais e mais ao nosso Senhor. O dom de profeta. No sentido bíblico, no primórdio, no Antigo Testamento, o profeta era o porta-voz. Ele trazia a mensagem do Senhor e todos que ouviam, todos os judeus, vamos colocar todos os crentes, né, eles seriam obrigados a obedecer. Nós temos um texto de Jeremias 23, de 16 a 32, né, que fala sobre os profetas. Naquela época, já havia profetas, e está descrito nesse texto de Jeremias, já havia profetas que se levantavam e profetizavam, só que não era da parte de Deus. E eles profetizavam em nome de Deus, né? Então, é por isso que a Bíblia nos instrui a avaliar, né? Avaliar o que está sendo dito da parte de Deus. E naquela época, muitos dos profetas que profetizavam no nome de Deus, erroneamente, falsamente, sempre beneficiavam alguém, a favor de alguém, né? Então, esse tipo de prática é totalmente desaprovado, né? E hoje, nós temos profetas? O que é que os irmãos acham? Nós temos profetas? É verdade. Como os profetas, Paulo diz que a igreja, os fundamentos da igreja, eles estão baseados nos apóstolos e profetas. Nesse sentido, nós não temos mais profetas em pé de igualdade com Jeremias, né, Isaías e os outros. Porque o fundamento já foi
já foi feito, né? Nós já temos o fundamento da igreja já tem o fundamento. Então, não podemos acrescentar mais nada ao fundamento, uma vez que ele já foi lançado. A palavra de Deus diz que o fundamento está com base no apóstolo. E vê bem, quando Paulo diz isso, ele coloca apóstolos primeiro. Ele diz apóstolos e profetas, né? Então, não temos profetas hoje, porque teríamos que acrescentar à Bíblia as profecias da parte de Deus. Não temos profeta. Os profetas, o que temos está na Bíblia. E nos serve até hoje para a lei e os profetas. Então, se encerrou em João. Jesus, até eles diziam que Jesus é profeta, né? A mulher samaritana disse que tinha encontrado profeta porque tinha dito tudo sobre a vida dela. Mas era Jesus, né? Jesus. E Jesus tinha todos os dons. Aliás, ele é Deus, né? Então, mas se encerrou em João Batista como o último profeta. A revelação já está pronta, né? Ela fechou, porque senão a gente não tem um texto, por exemplo, se nós formos abrir essa questão de profecia, nós desconsideramos a Bíblia, porque aí nós teríamos outra fonte de informação, que seriam os profetas de hoje, né? E
É verdade. O véu se rasgou e o Senhor tem, e nós temos livre acesso a Deus, né? Então, o pastor, na lição anterior, ele falou sobre dois grupos, são duas interpretações, né, que é os cessacionismo e o continuismo, né, que são duas correntes teológicas, que uma acredita que cessou, que não existe mais, e a outra diz que continua, né, que recebemos sim esses dons. E a dificuldade aqui é que nós estamos, se a gente não está bem fundamentado, né, se a gente não estiver bem fundamentado na doutrina da palavra de Deus, é muito fácil, né, a gente ser enganado. Paulo mesmo diz que como criança a gente acaba seguindo aos ventos de doutrina. Esse mesmo texto, mais à frente, do que nós lemos. E nós temos que ter cuidado com isso. Deus pode trazer a palavra diretamente a qualquer um? Pode. Ele é Deus e Ele dá o dom conforme a sua vontade. Ele vai fazer? Acreditamos que não, porque tudo já foi revelado, né? Tudo já foi consumado. Mas tem sim escritores, inclusive livros, né, que falam sobre isso, né? Eles dizem que essa interpretação feita pelos o cessacionismo, né, aqueles que dizem que cessaram, eles que a interpretação feita no livro de Efésios, na carta de Efésios, Romanos e 1 Coríntios, né, dos escritos de Paulo, a interpretação não seria bem assim, né, que teria cessado. Mas, dentro das coisas elencadas, seria exatamente, a revista traz 3 pontos concernente a esse assunto, né? E uma é a compreensão renovada da revelação bíblica. Então, toda e qualquer profecia, ela teria que estar pautada dentro dos escritos que a gente já tem. Seria para edificação, para exortação, e esse tipo de coisa. E não profecia revelacional, né? Então, não temos como exatamente dizer, 100% garantido dentro do texto bíblico, dizer que cessou. Porque nós estamos limitando Deus. Nós não podemos limitar Deus porque Ele é ilimitado, né? Como os dons Ele distribui de acordo com a sua própria vontade, nós acreditamos que, como o texto bíblico já está fechado, de forma alguma o Senhor, né, iria se contradizer, né? Então, se nós já temos toda a revelação e ela está toda escrita para nós, é isso que nós temos na Bíblia, a revelação, e o que está escrito lá é dirigido por Deus, não precisamos de mais nenhuma outra revelação acessória, né? Mas Deus continua usando o seu povo. Ele continua usando. O irmão recebe uma profecia, né, dos moldes que nós temos hoje, avalia. Aí você pega, por exemplo, vê inclusive a vida daquela pessoa que está profetizando. Isso não é pecado. Duvidar não é pecado.
Mesmo a Bíblia diz que a gente tem que examinar, então isso não é pecado. Nós temos que examinar. Não é chegar e receber, o Senhor vai te dar uma casa amanhã. Não, vou receber uma casa amanhã, porque foi a profecia do Senhor. Todo mundo quer receber uma casa. E no dia seguinte seria muito bom, né? Mas a gente tem que analisar isso, de ir logo acreditando no que a gente ouve. A gente tem que analisar, né? Então, dentro desse grupo que defende, que continua, e eu peço que alguém leia em 1 Coríntios 14, 3, também Atos 15, 32. Ele diz, é uma capacidade para ler os sinais dos tempos, denunciar os pecados sociais contemporâneos e fazer uma aplicação bíblica pertinente. Então, você pode ver que o grupo que defende que continua, mas ele continua amarrado à palavra, à Bíblia, né? Ele continua ali, amarrado. Como tem as duas correntes, e nós não somos capazes de dizer quem está certo ou quem está errado, né? Porque o texto bíblico ele já vem sendo estudado há muito tempo, e nós não temos essa bagagem suficiente para dizer, não, esse aqui está certo, esse aqui está errado. Deus é supremo. Deus é supremo. Então, o que a gente pode fazer? Analisar. Se o que está sendo dito está de acordo com o que está na Bíblia. E aí é uma profecia no sentido de que ele está explicando com palavras de sabedoria. O texto bíblico, sim, é uma profecia. Então, quando o pastor prega aqui na frente a palavra de Deus, ele está trazendo uma profecia. A profecia da palavra de Deus, nesse sentido. Outras profecias, que alguns pregadores dizem que é profetada, são coisas aleatórias e que não segue o texto bíblico. E muita gente acredita, por falta de conhecimento. Então, o que nós temos que fazer? Ir ao texto bíblico e analisar qual que é o benefício dessas profecias. Quem encontrou pode ler. E isso, o que profetiza, nesse texto, é a palavra de Deus. Toda a exortação para nós está lá dentro. E todo o consolo também está lá dentro. Né? Então, pode ler Atos 15, 32. Com palavras que os fortaleceram, né? Com a palavra de Deus, né? Que nos traz a exortação, mas também nos traz a alegria de servir ao Senhor. Pronunciamento profético. Há uma posição adotada que afirma que Deus ainda levanta profetas e profetizas hoje, que falam diretamente em seu nome e sob sua inspiração. Neste caso, o Stott aconselha que estes chamados pronunciamentos proféticos nunca podem ter um valor mais do que local e limitado, que deve sempre ser cuidadosamente testados pelas Escrituras e pelo caráter digno de quem fala. Essas são as palavras de Stott. Dom de evangelista. O termo evangelista vem de uma palavra grega que significa aquele
que anuncia boas novas. Aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Efésios 4:11, na lista de dons. Atos 21:8, peço que o irmão já procure para a leitura. E 2 Timóteo 4:5. Pode ler. Não, pode, quem encontrar ler. O ministério de evangelizar. Né? E tem pessoas que têm esse dom de evangelista. E ele é um evangelista, fala da palavra de Deus nato. Né? Ele chega perto das pessoas e já falam. Né? Nem todo mundo tem essa capacidade de chegar a pessoa que está na praça, no supermercado, dentro do ônibus, já chega e já fala. Né? Tem pessoas que conseguem fazer isso com facilidade, outros não. Mas você pode pedir a Deus que o capacite. E Deus pode dar esse dom. Esse dom está disponível. Né? Paulo diz para a gente procurar os melhores dons. Né? E esse dom ele é muito característico. A pessoa tem amor pelas almas. Né? Tem aquela paixão pelas almas. E ele vai lá e fala de Cristo. Né? Com facilidade. Pode ler o outro era Atos 21:8. Efésios 4:11, né? É o dom de evangelista. Atos 21:8. Então, foram esses os evangelistas citados. Claro, todo o dom, o apóstolo em si, ele também era um evangelista. Né? Ele também levou a palavra. Nós, quando pregamos a palavra do Senhor, somos evangelistas, nós estamos falando das boas novas, né? Das boas novas de salvação. Somos evangelistas. Mas esse dom especificamente, ele vai ao campo. Ele não fica só dentro da igreja trazendo o conhecimento. Né? Ele vai ao campo, ele vai à rua, ele vai à praça, ele vai e transmite com facilidade. Né? Como tem facilidade e espontaneidade na abordagem das pessoas. Né? Atos 17, do 22 a 31. Vamos ver essa referência, Atos 17, de 22 a 31, e um outro irmão já abre Atos 18, 8. Atos 17, de 22 a 31.
Paulo em Atenas. A gente pode até imaginar Paulo procurando alguma coisa para que comece a pregar o evangelho. O evangelista é assim. Paulo, lá ele olhou que tinha vários templos, mas ele viu que tinha um ao Deus desconhecido. Então ele aproveitou daquele do Deus desconhecido e foi falar, dizer, eu conheço o Deus desconhecido. Ele é conhecido agora, né? Aquele que morreu e que ressuscitou, né? Vencendo para nos dar a vitória. Então o evangelista é assim, né? Ele utiliza o que ele tiver ao seu derredor para chegar na pessoa para evangelizar. Até dentro do ônibus, empurrando de um lado para o outro, chacoalhando ali. Opa, conheço alguém que é firme, que não chacoalha de um lado para o outro. Jesus. Então, é natural, né? É natural esse dom de evangelismo. O irmão, tinha um irmão que queria falar? Não, né? Eu só achei. O Atos 18:8. Esse é o resultado, né? É o resultado extraordinário do evangelista. Ele traz resultado, né? E aceitam a Cristo toda a casa, né? São salvos pela exposição da palavra de Deus feita pelo evangelista. Vamos seguir para o nosso próximo dom. O nosso horário também já está avançando, né? Nós temos ainda 2 dons, o de pastor e de mestre. Entendido a destreza que o dom de evangelista tem, né, de anunciar as boas novas, e isso é muito edificante, porque nós todos fomos enviados a pregar a palavra do Senhor. Todos nós fomos enviados. E é claro que nem todos nós temos esse dom, o dom de evangelismo, né? Mas nós podemos buscar. E o Senhor dá, né? Que os dons são dádivas, né? E o Senhor distribui, né? Para que o corpo possa andar bem ajustado, bem alinhado. O dom de pastor, e aí nós podemos ver na figura do nosso pastor, né, que ele é caracterizado por alguém que foi capacitado por Deus, foi chamado, né? O Senhor, quando chama, o pastor, quando ele tem o chamado, ele já capacita, ele já dá o dom de pastor, né? Então, o nosso pastor, ele tem esse chamado. E tem o dom de pastor. E que nos apacenta, que nos ensina, que nos exorta, com toda a paciência e com todo o conhecimento da palavra do Senhor. Então, o pastor, ele tem que ter cuidado especial por vidas. Hebreus 13:17. Os irmãos podem ler. Um outro irmão pode ler também Tiago 3:17.
um outro, Tiago 1:19. Palavra de Deus. Nós temos que obedecer ao nosso pastor. 3:17. Capítulo 3, verso 17. Fazer uso da sabedoria, né? Fazer uso da sabedoria pacificadora. O pastor tem que ser aquele que ajunta, né? E não aquele que separa. Então, nós temos muitos pastores por aí que não ajuntam. E o chamado do pastor, ele é muito importante. Porque se a gente for ver, quem é o sumo pastor? Jesus Cristo é o sumo pastor. O nosso pastor, ele é o co-pastor de Jesus Cristo. E ele tem, a Bíblia traz as características de pastor. Paulo fala aos Timóteos sobre as características de pastor, né? E as características de pastor a gente tem que observar desde a sua família, né? E isso é uma honra, né, ter esse dom de pastor. Uma honra porque vai cuidar do rebanho de Cristo. E uma responsabilidade imensa, porque você tem que trazer os ensinamentos com sabedoria, tem que ser paciente, tem que ser longânimo, né? E sempre de fato, conduzindo um rebanho, sabendo que poderá prestar conta diante de Deus do rebanho, porque o rebanho é do pastor supremo. Então, um pastor tem que ser realmente capacitado por Deus para conduzir o rebanho de Deus. Ele tem que ser ouvinte, atencioso e paciente, como está em Tiago 1:19. Preencher as condições bíblicas para o exercício do pastorado. Aqui o pastor é equivalente na Bíblia a bispo, né? A Bíblia também trata como bispo, e presbítero, né? São equivalentes a pastor. São termos, né, sinônimos. E nesse sentido, quando você vê a tratativa de bispo ou de presbítero, é equivalente a pastor. Mas tem, sim, a palavra pastor na Bíblia. E em João capítulo 10, verso 11, também eu peço que o irmão leia, Hebreus 13:20. Nós lemos Hebreus 13:20, não, né? Hebreus 13:20, 1 Pedro 5:4.
Aí ele fala de Jesus, né? É o grande pastor, é o sumo pastor. E é aquilo que eu disse. O pastor, nosso pastor Vomar, a gente fala do que a gente conhece. A gente conhece o nosso pastor, né? E ele é co-pastor de Jesus Cristo. E nós vemos que a mensagem que ele traz, né, é da parte de Deus. É com excelência. Ele ensina e instrui com excelência. E acredito que não é só uma opinião minha, né? Acho que todos nós temos a mesma opinião sobre a excelência do ensino do nosso pastor. Efésios 4:11, né? Que aparece a palavra pastor, o dom de pastor, né? Que é o pastor de ovelhas. E aí nós temos o último dom, que seria de mestre. Mas todo pastor, ele é mestre. Todo pastor tem o dom de mestre, para que nos ensine com maestria, né? Nos ensine a palavra de Deus e nos conduza no caminho, para que cada dia nós possamos ser semelhante a Cristo. Que essa é a proposta dos dons. É para que nós cheguemos à altura espiritual de Cristo. Ou seja, que nós sejamos semelhante a Cristo. Então, todo pastor é mestre, ele tem o dom de mestre. Mas nem todo mestre é pastor. É diferente, né? E aí nós temos um dom de mestre. Porque nós temos o dom do pastor, que já engloba o dom de mestre, mas nós temos no nosso meio os mestres que não são pastor, né? Mas que auxilia o pastor no ensinamento da palavra. Então, todos esses dons de profeta a mestre é de ensinamento. O profeta nos ensina na palavra, através das suas cartas que nós lemos na Bíblia. O evangelista nos alcançou quando falou de Cristo para nós. Mas foi o mesmo pastor? Sim. Pode ter sido o mesmo pastor, né? E o profeta, também nós consultamos as orientações dele, que está na Bíblia. Então, Paulo elencou esses dons, e ele colocou como se tivesse uma hierarquia, mas cada dom desse não é para a pessoa que a tem, mas é para o corpo todo de Cristo. É tanto que Paulo, ele chega a dizer que melhor para mim seria que eu morra e vá para junto de Cristo. Mas aí eu lembro de vocês, né? Eu lembro de vocês. E aí eu fico para ensinar vocês. Então ele lembra, né? É um dom extraordinário, um dom que não pensa em si. Eu digo, melhor para mim é com Cristo, mas tem vocês, né? Eu preciso consolar vocês, eu preciso exortar vocês, eu preciso ensinar vocês, para que todos nós, em um só corpo, cheguem lá. É essa a visão, né? Então, vamos buscar os nossos dons, né? Vamos pedir os melhores dons, vamos buscar os melhores dons ao Senhor, e Ele há de nos conceder os melhores dons.
A palavra grega, né, utilizada em Efésios 4:11, no caso de mestre, significa instrutor, né, aquele que ensina. Depois que o evangelho é pregado e as pessoas são convertidas, elas precisam ser ensinadas. Mateus 28, 18 e 20. O irmão pode ler para nós. Billy Graham diz: o ensinar é simplesmente uma capacidade de firmar na vida do cristão o conhecimento da palavra de Deus e as suas aplicação em seu pensar e agir, com o objetivo de que sejamos conforme a imagem de Jesus. Mateus 28, 18 e 20, quem encontrar pode ler. E ensine, né? Instrua. Não basta apenas pregar, trazer o ensinamento no púlpito e a pessoa se converte, mas se não tiver alguém para que instrua, ela ainda é criança. E a Bíblia diz que, como criança, os ventos de doutrina as conduzem para outros caminhos, né? Então, precisa do mestre, aquele que ensina, aquele que instrui, aquele que ajuda o corpo a caminhar diante de Deus. O professor da escola bíblica dominical, ele ajuda, né? Ele tem um dom de mestre. Alguns têm, porque tem aquela facilidade de ensinar, né? É tanto que no início das aulas, algumas características da pessoa quando nasce, né? Algum talento que já vem com ele, Deus potencializa, né? Então, alguns professores, ele capacita como mestre e traz, né, os ensinamentos. Na escola bíblica dominical, então, tem mestres que têm a facilidade aqui no nosso meio. A escola bíblica dominical precisa de professores. Se tem evangelista no nosso meio, precisamos levar a palavra do Senhor. Então, eu coloco aqui diante dos irmãos essa lista de dons, para que os irmãos procurem os melhores dons e que aplique esses melhores dons no corpo de Cristo. Não para que você seja envaidecido por ter um dom. Não, o dom não é para você, é para o corpo. Você é apenas um instrumento. Mas que bom instrumento, né? Ser usado por Deus na obra dele, para ele, capacitado por ele. Que o Senhor enche de dom esta igreja, para que nós possamos utilizar no corpo de Cristo. E que cada dia nós possamos ser semelhante a Cristo,
dia após dia, até chegar à altura e plenitude de Cristo. Se os irmãos tiverem mais alguma pergunta, e quando a irmã começou a falar que o pastor tem o cajado, né? Eu lembro que a Bíblia diz que a gente tem que obedecer os pastores, né? Nós falamos agora há pouco. E quando o pastor usa o cajado é porque nós fomos desobedientes a ele, né? Saímos do caminho, ele vai lá e coloca a gente de volta, nos exorta e coloca de volta ao caminho. Quanto a ter mulheres como pastor, eu vou me abster eu não vou entrar nessa polêmica, porque eu tenho um conhecimento limitado sobre isso, né? Então, mas eu vou levar ao pastor e é provável que ele traga uma instrução para todos nós na próxima aula. Eu vou me abster dessa seara porque eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar, né, sobre o assunto. Tá bom? Então vamos orar e encerrar nossa escola bíblica dominical. Maravilhoso Deus e Pai, somos gratos a Ti por Tu ter nos concedido esses momentos onde podemos aprender sobre a Tua palavra. Que a Tua palavra seja gravada nos nossos corações e que nós possamos ser cada dia mais obedientes aos Teus ensinamentos, ao Teu caminho. Que o Espírito Santo de Deus nos encha com dons, que os dons que já temos, nós possamos utilizar para que o corpo de Cristo, a igreja, possa, dia após dia, se tornar semelhante a Cristo, que é o primeiro, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Em nome de Jesus.